Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindo, família da fé, que hoje já somam 24.500 inscritos nesse canal, né, abençoado? Glória a Deus por isso, são 24.500 que já estão longe do sistema religioso, que descobriram que pensar o cristianismo fora da caixinha religiosa, a gente obtém muito mais qualidade porque nós encontramos o próprio Senhor como nosso pastor. E é isso que ele tem nos despertado nesses últimos dias em relação à sua vinda, e é isso que nós estamos abordando, que ela se deu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelas tropas romanas e o templo veio abaixo. Então nós entendemos que ali se deu a vinda de Cristo. E só vão entender essas mensagens, abençoados, aqui deste canal, os que tiverem humildade. Para aqueles que se preocupam com as escrituras e estão dispostos a reconsiderar toda a questão da vinda do reino de Cristo ao mundo. O nosso princípio não é expressar as profecias em uma linguagem oculta ou enganosa, como fez o cristianismo tradicional ao longo de 2000 anos. Embora, por força da cultura hebraísta, alguns escritos parecem ter essa linguagem. E a nossa proposta é mostrar tudo de maneira clara, entendendo essa cultura e trazendo o entendimento para os dias de hoje. Simplesmente usamos a Bíblia pela Bíblia. Bom, abençoados, mas antes de entrar nessa mensagem, eu convido você a escutar até o final, porque vai ser interessante você saber disso, tá? Sobre a parousia no Antigo Testamento, a vinda de Jesus no Antigo Testamento, o que os profetas falaram, né? Vocês vão entender daqui a pouco, mas antes disso eu gostaria de pedir você que tem visto o nosso canal e tem se interessado pelas nossas mensagens, se inscreva hoje mesmo, abençoado, porque vai que essa plataforma aqui acabe, né? Essa plataforma acabe, vai que nós somos cerceados, né? Há alguma censura em relação àquilo que nós falamos, pode tudo acontecer. Então, para não perder a gente de vista, continue assistindo, porque nós temos também o nosso WhatsApp, a nossa rede social, no qual a gente também se comunica com os abençoados. Mas se inscreva no canal, digite aí, abençoado, querido, eu estou aqui, eu faço parte da família da fé, nos comentários. Comentem o que você quiser também, não tem problema, tá bom, abençoado? Comentem, nós temos hoje, glória a Deus, vários críticos e críticos luxuosos, né? Que Deus continue levantando os críticos, porque faz parte, a gente precisa realmente da crítica, né? Para que a gente possa crescer, nem que seja para a gente igualar. Poxa, eu tenho um entendimento com mais qualidade do que aquele abençoado ali, né? Isso mostra pra gente, ou não é, essas manifestações. Então, se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar o sininho aí embaixo, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem, e conforme eu falei, ou falo, deixa logo aí o seu like, tá bom, queridos? Bom, meus irmãos, vocês sabem que nós estamos, nesses últimos dias, estamos... a pessoal da Montink, que é uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado em vendas de camisetas, né? Nos procuraram e nos ofereceram aí estar divulgando, né, a palavra da graça através das estampas das camisetas. Eles que já têm um site, já têm tudo preparado, que se unir a nós, né? Fazer uma parceria. E eu fiz essa parceria com os abençoados, no qual os abençoados têm acesso ao site, né, que está aí nas descrições do vídeo. Tá também no primeiro comentário aí, se você deseja na sua cidade aí levar a palavra do Evangelho da Graça através das camisetas iguais a essa daqui também, que a abençoada Sônia Oliveira enviou para mim com todo carinho, glória a Deus, tá aí a filha dela, Graziela, não é isso, Graziela? Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo, a abençoada Graziela. Um abraço, um cheiro, eu falei para ela mandar um cheiro aí para ela, também para a abençoada Sônia e toda a sua família que estão hoje reinando em vida. Tá aí as camisas que ela adquiriu conosco aqui, né, lá na Montink, e ela falou que tá sensacional. As pessoas olham realmente, e aquela camisa vermelha ali, ela fala da fé de Deus, né? As pessoas comentam, mas não é fé em Deus? Como é que pode ser fé de Deus, né? Mas a fé de Deus é a fé que Deus nos entregou para enxergar coisas iguais nós estamos enxergando hoje, como a vinda de Cristo no ano 70, uma vinda consumada. Está aí a Graziele, tá bom? Obrigado, Graziela, né? Graziela aí, tá bom? Muito obrigado, abençoada Sônia, por ceder aí a tirar uma foto e mandar aqui pra gente, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. Bom, abençoados, tá aí? Vamos então... Falei do livro? Não falei não, né, abençoado? Só no começo, tá aqui.
O nosso livro está aqui e eu quero pedir desculpa aí aos abençoados e perdão mais uma vez. A gráfica atrasou, né? Ela não mandou o livro na data certa. Creio eu que é por causa desse período político que nós estamos vivendo, e eu acho que atrasou não somente o meu, não. Eles deram preferência para os políticos, né? E empurraram a gente com a barriga. Mas amanhã eu vou estar mandando de todo mundo e pagando esse atraso aí para vocês, tá bom? Se você aí deseja adquirir esse livro, abençoado, você não sabe que está perdendo, tá? Muitas pessoas, conforme eu falo, não canso de me falar isso, muitas pessoas têm alcançado, tá, a sabedoria plena através da leitura deste livro. Não por causa do livro, mas por causa da história. Vocês vão ver isso nesse livro, que desde quando o primeiro século da era cristã passou e no segundo século entrou, né, várias pessoas dentro do movimento cristão e que virou um movimento político na época, tá, Roma, e tem toda uma história por trás disso. Eles começaram a manipular as doutrinas da Bíblia em prol deles. E o inferno é uma delas, que na época serviu até mesmo de incentivo para que o exército romano se fortalecesse, porque as pessoas tinham medo de ir ao inferno. E quem não servisse ao exército romano, porque Roma oficializou o cristianismo como a sua religião oficial, e todos que não serviam a eles em seus exércitos iam para o inferno. E essa doutrina foi usada para que as pessoas tivessem medo, principalmente os homens, e se alistassem no exército, né, romano. E você vai ver a história todinha até chegar nos dias de hoje. E é incrível, queridos. Então, eu ia convidar vocês aí, se vocês desejam mudar de vida, né? Ah, André, como é que eu faço aí para mim estar adquirindo essa preciosidade? É só você entrar em contato conosco hoje mesmo, através do nosso WhatsApp, que eu vou te explicar e vou dar o passo a passo que você vai fazer para se libertar de vez do sistema religioso. Bom, abençoados, eu sabia também que ia ser demorado um pouco essa parte, né? Mas antes de entrar na mensagem também, eu quero mandar aqui um abraço para o abençoado Pedro Mendes, lá de Tubarão, de Santa Catarina, lá no município de Santa Catarina de Tubarão. Meus queridos, ele mandou um áudio para mim, dizendo que está muito feliz de ter conhecido o Evangelho da Graça, né? E através desse Evangelho, através dessa palavra, através de saber que Cristo veio, hoje ele está no reino dos céus, no reino de Deus, ele hoje é uma pessoa melhor. Ele consegue se relacionar com o seu próximo de maneira plena. Foi lindo, é lindo o áudio dele. Eu vou até pedir permissão para ele, no próximo vídeo, a gente colocar aqui, para vocês verem que coisa linda. E ele deixou de beber também. Olha só que coisa incrível. Então, abençoado, a graça, ela faz isso. Ela motiva você a viver melhor. Porque hoje nós vivemos os melhores dias e nós não queremos perder um segundo sequer em relação às coisas desta vida e de estar em contato com essa palavra. Bom, eu pelo menos sinto isso e os abençoados também deveriam sentir o mesmo. Tá bom, querido? Então, mais uma vez aí, Pedro Mendes, lá de Tubarão, Santa Catarina. Um abraço para você, meu irmão, e um cheiro também, glória a Deus aí, pela sua vida. Então vamos à mensagem de hoje. E hoje, meus queridos, vamos falar mais uma parte da escatologia bíblica, né? E ao contrário do que muitos pensam, a história do fim do mundo é anunciada desde o começo. Muita gente pensa que somente em Jesus que foi anunciado o fim do mundo, né? Jesus veio para anunciar a sua segunda vinda e aí o fim do mundo, essas coisas todas. Então, a vinda do Messias, na verdade, ela é anunciada desde o começo, né? Quando o homem lá atrás, né, ao transgredir, perde a sua comunhão com Deus. Ali começa o trabalho de Deus para o quê? Restabelecer o homem a essa comunhão. Então, o homem em Adão e Eva estava em tempos eternos, até transgredir, quebraram essa linha do tempo, entraram no tempo, né? Entraram no aion desse mundo, né? Daquela várias partes. O mundo é dividido em vários aion, né? Mais especificamente em 3 aion ou 3 eras. Então, desde o começo, quando Adão caiu, ali começa o serviço, né, de Deus, que é a sua escatologia, que é a sua vinda para restabelecer a ordem neste mundo. E foi no ano 70. E aí esse plano passa por várias etapas e hoje nós vamos nos concentrar onde? Nas profecias, antes lá do nascimento de Jesus de Israel, né, o Salvador de Israel. Nós vamos mais precisamente no Antigo Testamento lá falar de Malaquias. Já ouviram falar do profeta Malaquias?
um profeta que teve a missão de anunciar o fim dos dias. E a pergunta que fica é: será que Malaquias estava prevendo o fim do planeta Terra ou o fim de um aion, o fim de um período? Bom, meus queridos, é isso que nós vamos ver na mensagem de hoje. É por isso que eu sempre falo: vem pra graça que eu te explico. Meus amados irmãos, para se entender plenamente o ministério de Jesus, Jesus de Nazaré, temos que ir no passado para entender o presente de Jesus, principalmente quando ele anuncia a sua segunda vinda e o fim dos dias. E o assunto dessa mensagem está baseada no livro do profeta Malaquias, conforme eu falei para vocês. Sendo que antes houvera vários profetas que prediziam sobre esse fim dos dias. E um deles foi o profeta Isaías, antecessor do profeta Malaquias. As profecias de Isaías faziam com que os judeus, os israelitas, entenderem que o futuro deles seria algo glorioso e esplêndido. Sendo que Malaquias, que veio após Isaías, trouxe ao mundo daqueles dias o terror que seria o dia da vingança do Senhor contra Israel. Devido a esse fardo pesado, o profeta Malaquias ficou conhecido como o profeta da amargura, o profeta da destruição do fim daqueles dias. Por isso que em nossas mensagens aqui no canal, queridos, eu sempre procuro trazer ao entendimento de vocês o contexto. Eu estou trazendo para vocês o contexto da era, do tempo que eu quero trazer, que foi o tempo do profeta Malaquias. Então isso eu estou te contextualizando. Porque quando olhamos o passado no Antigo Testamento, mais nós temos a certeza do que se tratava a vinda do Messias, ou melhor, o vingador de Deus sobre Israel. Como queiram pensar, tá? E da questão da data da sua vinda, que para nós hoje é passado. Porém, naqueles dias, estava por vir a destruição de um período, de um aion. Parece que a nação de Israel, estou falando a história de Israel, desse tempo de Malaquias, né? Ou a história de Israel desde a sua fundação no mundo, né? Parece que a nação de Israel, através da sua obstinação e desobediência incorrigíveis, havia renunciado ao favor divino e mostrou-se não apenas indigna, mas incapaz das glórias prometidas por Deus. As profecias de Malaquias, queridos, estavam carregadas de maus preságios e parecia indicar que o Senhor estava prestes a abandonar a terra. Se vocês lerem o livro todo de Malaquias, que não é grande, eu aconselho vocês a ler, vocês vão entender isso que eu estou falando. Tudo o que Deus tinha contra Israel ficou registrado nesse livro. É como se fosse um advogado, nesse livro, você tem a sensação ao ler ele, é como se ele fosse um advogado pedindo punição e um longo e terrível impeachment da nação dos escolhidos, a nação de Israel. Meus queridos, a longa acusação de Deus contra eles incluía sacrilégio, hipocrisia, desprezo contra Deus, infidelidade conjugal, perjúrio, apostasia, tudo dentro da nação de Israel. Perjúrio, apostasia, blasfêmia. E o povo não aceitava essa acusação. Eles estavam cegos e se diziam inocentes dessas acusações. Quando eles ouviam o profeta Malaquias, eles não aceitavam, não, nós somos inocentes. Tanto que está registrado que este povo chamou o bem de mal e o mal de bem. Tamanha era a sua insensibilidade. Como resultado, o julgamento vindouro é o peso da palavra do Senhor a Israel por meio de Malaquias. Meus queridos, a futurização desses dias de Malaquias, né, que Malaquias estava vivo, ele está profetizando e mais tarde, junto com o que aconteceu com Israel, não é verdade? Através de Jesus, isso ganha força na mente das pessoas quando fala de fim do mundo. Elas olham o que acontece hoje e comparam com esses dias. Elas acham que então Malaquias estavam falando para elas nos dias de hoje. E isso não é verdade. A Bíblia, queridos, ela é bem clara quanto a esse assunto.
E não tem nada a ver comparar com o que aconteceu, com o que acontece hoje, com o que aconteceu naqueles dias. Porque teve um motivo, e o motivo maior era o próprio Senhor. Por isso que a partir de agora eu vou apresentar para vocês alguns versículos de Malaquias, para nós entendermos melhor, para que vocês entendam a acusação de Deus contra Israel. Então eu começo em Malaquias capítulo 3. Deixa eu tirar aqui a Graziela, né? Antes de botar aqui vocês. Malaquias capítulo 3, versículo 5 já está aí. E diz o texto: E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Está falando contra a nação, tá? Contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então isso, queridos, não é para você hoje, tá legal? É um texto dentro de um poderoso, dentro de um firme, dentro de um rígido contexto, tá? E eu não posso descontextualizar isto aqui para os dias de hoje, porque isso aqui está referindo-se a um tempo. Porque se eu fizer isto, descontextualizar isso e usar para os dias de hoje, porque parece os dias de hoje, sim ou não? A gente olha hoje para esses lugares, parece que está falando desses lugares aí que chamam igreja. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isto, eu estarei te enganando, como está fazendo o cristianismo tradicional há 2000 anos atrás. Agora vamos mais um pouquinho na frente, em Malaquias capítulo 4, agora no versículo 1. E diz o texto: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Essa é a acusação de Deus. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Olha isso. Ou seja, seria uma destruição total. Algo que jamais a terra vai ver novamente. Essa é a grande verdade. Ah, André, mas teve outras guerras tão sanguinárias quanto esta. É verdade. Mas o motivo desta é que nos causa esse espanto até os dias de hoje. Então isto é uma ameaça clara. Isso não é uma ameaça vaga e sem sentido. É evidente a partir dos termos claros definidos com os quais é anunciado. Vocês estão entendendo por que está sendo anunciado isso. Tudo aponta para uma crise iminente jamais vista na história da nação de Israel, quando Deus infligiria julgamento sobre o povo rebelde. O dia estava chegando. Aí diz, o dia que arderá como uma fornalha. O dia e o que este dia se refere? Eu faço uma pergunta para você. O que esse dia se refere? A um dia qualquer no futuro, indefinido, indeterminado e sem contexto? Será que nós podemos dizer isso? Claro que não. Aqui está falando de um período, de um aion, e há um evento específico e que não se admite dúvidas. Meus queridos, as provas que esse livro traz para nós são robustas. Nós não temos como descontextualizar isso aqui. Veja o que Joel predisse alguns anos antes, alguns anos atrás aí desse contexto de Malaquias e que corrobora com isso que nós estamos falando. Joel capítulo 2, versículo 31. E diz o texto: O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Meus queridos, o que eu já ouvi falar sobre esse versículo não está no gibi, queridos. Todos os pregadores hoje do sistema religioso, quando leem isso, eles pregam como se fosse um evento para os dias atuais. E aí o que acontece? Vocês sabem que muitos fenômenos naturais acontecem, Só que o homem, anteriormente, não tinha a tecnologia que nós temos hoje para prever algo até mesmo antes de acontecer. Não tinha. As coisas aconteciam e eles ficavam muitas das vezes sem saber. E hoje eu vejo muitos dos futuristas, pastores, padres, quando acontece um evento desse como a lua de sangue há pouco tempo atrás, o que eles linkam? Com a vinda do Senhor.
Então, quando acontece um fenômeno, entra em cena quem? Os futuristas. Meus queridos, porém, deixa eu até voltar aqui com a minha imagem. Porém, queridos, nós não podemos admitir a Bíblia como uma coxa de retalhos. Atenção. Eu não posso ir remendando esse versículo com aquele versículo. Aí depois eu pego aquele outro lá na frente, eu pego o outro lá atrás, vou criando essa coxa de retalhos que virou a escatologia futurista. Eu não posso fazer isto e, diante dessa coxa de retalho, aplicar a minha interpretação. Eu não estou dando a minha interpretação. Eu estou mostrando Bíblia dentro de um contexto. Isso que eu estou falando é tão verdade, que mais na frente, após a crucificação, ressurreição e ascensão aos céus, encontraremos uma clara referência de Joel no discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 20, e ele usa uma réplica de Joel aí, Joel capítulo 2, versículo 31, tá aqui, ó. 2:20 diz: o sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, Pedro está reverberando, está dizendo que esse dia estava próximo. E ali estava acontecendo o quê? O derramamento do Espírito Santo. E o período, o tempo que isso aconteceria, nós encontramos em Malaquias 4, versículo 5, e não nos dias de hoje. Vamos ver qual foi a evidência que nós podemos cravar que isso foi naqueles dias? Malaquias 4, versículo 5 diz: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Meus queridos, a declaração explícita de nosso Senhor aqui nesta profecia, de que o profeta Elias, predito pelo profeta Malaquias, era seu antecessor, né, João Batista. No caso, seria o seu antecessor, João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 4, linka com isso aí que eu estou falando. Vamos ler. Mateus capítulo 11, versículo 4. Diz: Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Meus queridos, o contexto dessa passagem é que João Batista aí estava preso, né? Estava preso. Então ele ouve falar daquilo que Jesus estava anunciando, que era o quê? O fim daqueles dias. Então João Batista manda seus discípulos para perguntar a Jesus se ele é aquele que haveria de vir. Então Jesus respondeu com o sim, né? Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Meus queridos, isso aqui, atenção no que eu vou falar, isso aqui nos permite estabelecer um momento e o evento referido como o grande e terrível dia do Senhor se aproximando. E dentro do contexto bíblico, não podemos jamais encarar isto como um evento em um futuro incerto, indefinido e indeterminado, além do período do ministério de João Batista. Porque a profecia aponta para ele como o último profeta em Israel. Ou seja, a alusão é ao julgamento da nação judaica, quando sua cidade e templo foram destruídos. E toda a estrutura da política mosaica foi dissolvida ali. É disso que se trata a segunda vinda de Jesus. Ele veio estabelecer a justiça e colocar a ordem no mundo. E é importante, meus amigos, ressaltar aqui que tanto Isaías como Malaquias previram a aparição de João Batista como o precursor do nosso Senhor, mas em termos muito diferentes. Vou mostrar isso para vocês. Então, abençoados, vocês vejam que a vinda de Jesus ela veio restituir ao homem tempos eternos, estados eternos. E hoje é o tempo que nós vivemos. Vamos agora a Isaías, apresentando, né, a João Batista, o último profeta de Israel. E se encontra em Isaías capítulo 40, versículo 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Meus queridos, vocês já devem ter lido essa passagem em João Batista, não é verdade? Então estava aí a profecia. E Malaquias representa o João
Batista como o precursor do juiz que virá. Está aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eu vou colocar aqui para vocês. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E no verso 2, afirma que esta é uma vinda a um julgamento. E isso encontramos de forma clara, e que descrevem o alarme e a consternação causados por sua manifestação. Vamos ao versículo 2 agora do capítulo 3. Tá aí. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Ou seja, quem ficará de pé, né, quando ele aparecer, diz uma outra versão. Meus queridos, isso não é apropriado dizer que se refira à primeira vinda de Cristo, tá? Porque o sistema religioso gosta de pegar essas passagens aí de Malaquias e dizer que ele estava falando da primeira aparição de Cristo. Não se encaixa. Não se encaixa na primeira vinda do ministério de Jesus de Nazaré como homem. Mas se encaixa perfeitamente na segunda vinda. E eu vou mostrar para vocês. Lá em Apocalipse há uma clara alusão a isto. Vamos ver? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Por isso que não fala da primeira vinda de Jesus. Tá aí. Pois chegou, Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Pois chegou o grande dia de sua ira. E quem poderá sobreviver? Meus queridos, veja como tudo isso vai se encaixando. Quando você olha para o passado, quando o passado te indica uma data, quando o passado te dá convicção de um tempo, a partir dali, abençoados, é só vocês irem seguindo e vocês vão parar no ano 70. E isso, meus amados irmãos, me traz uma paz tão grande, vocês não imaginam. Isso é de uma lisura tremenda. É de uma forma incrivelmente racional a segunda vinda de Jesus. Não algo louco, né? Porque parece que hoje, abençoado, inclusive, muitos ateus, né? Muitos ateus gozam na cara dos crentes, né? Judeus, muçulmanos, várias religiões, justamente por eles se embananarem aí nessa questão da vinda de Jesus. E o que nós estamos falando aqui é uma coisa muito linda e maravilhosa. E eu me sinto honrado por Deus por entender isto. Eu me sinto limpo ao passar as coisas para vocês. De ser um filho de Deus que usa a sua vida para iluminar a vida de outros abençoados. Prova disso aí é o abençoado que eu relatei para vocês como está a vida dele. E se eu fosse abrir aqui, aqui na Graça Pura para dar testemunhos, eu sei que seria por longas e longas horas nós iríamos ficar aqui. Porque tem muita gente alcançando coisas que nunca alcançaram na vida. E glória a Deus, me sinto honrado por isso, por passar essa mensagem limpa para vocês. E a prova disso, que o canal não para de crescer. E olha, não vamos parar por aí, porque o Senhor está constantemente nos revelando coisas novas e tremendas e profundas, coisas que irá mudar o mundo. Eu recebo isso na minha vida. Mas vamos voltar à mensagem aqui. Meus queridos, vejam que aí em Apocalipse capítulo 6, versículo 17, deixa eu voltar de novo aqui, né? É onde diz os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães. Se vocês forem ver um pouquinho antes do versículo 17, você vai ver essa referência. Eles são representados como escondidos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, dizendo: o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir? Meus queridos, nada pode ser mais claro de que o dia da sua vinda. Em Malaquias 3, versículo 2, é o mesmo grande e terrível dia do Senhor. De Malaquias capítulo 4, versículo 5, e que ambos correspondem ao grande dia da sua ira, como está aí em Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Tudo harmoniosamente claro e limpo, né, abençoado? E conforme eu falei, isso me faz muito bem. Agora, já pensaram o contrário disto?
Já pensaram se eu estivesse aqui mentindo para vocês? Já pensaram se eu estivesse aqui brincando com vocês, dizendo que o furacão de ontem, né, lá nos Estados Unidos, vocês souberam que teve um furacão lá que arrasou muita coisa, muitas mortes, lá nos Estados Unidos, seria o anúncio do fim do mundo. Se eu estivesse aqui perto, te enganando, perto de um evento, um lunar ou solar, e dissesse, olha a lua de sangue aí, Jesus está vendo, aí sim eu estaria sendo um corrupto e mentiroso para você. Aí sim eu seria um tremendo de um hipócritas. E esses canais dessas pessoas, de padres, pastores, né? Às vezes nem isso é. Esses canais são os que mais crescem atualmente aqui no YouTube. Colocou coisas místicas no canal e mentirosas, pronto. O povo corre lá para assistir. Eles estão vivendo igual aqueles dias, né? Lá que Malaquias denunciou o povo. E isso é entendido por todos nós. Concluímos, queridos, portanto, que o profeta Malaquias fala não do primeiro advento de nosso Senhor, ou seja, Jesus em carne, o ministério de Jesus de Nazaré, a primeira vinda, mas o foco de Malaquias era o dia terrível do Senhor da segunda vinda. E isso é entendido quando o próprio Senhor disse que a cidade deveria ser deixada deserta. Jesus falou isso, não falou? Se referindo à sua assolação, a destruição e a derrubada do templo. E o templo, queridos, era o centro da vida da nação, o símbolo visível da aliança entre Deus e o seu povo. O lugar onde o julgamento deveria começar era um templo. E que deveria ser atingido, né? E que deveria e foi atingido por uma repentina destruição. Foi isso que aconteceu no ano 70. Então, meus amados irmãos, levando em conta todos esses detalhes, a vinda repentina do Senhor ao templo, a consternação, o abatimento que acompanha o dia da sua vinda, a sua vinda como fogo purificador, a sua vinda para julgamento, o dia que arderá como a fornalha, todos os que praticam a maldade serão como palhas, não os deixará nem raiz nem ramo, todo esse contexto que eu apresentei para vocês, junto com a aparição de João Batista, o segundo Elias, antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor, é impossível resistir à conclusão de que aqui o profeta prediz a grande catástrofe nacional em que o templo, a cidade e a nação pereceram juntos, e que isso que foi designado como o dia da sua vinda. E quando isso aconteceu, aí onde eu falo, nós cravamos um período exato. E nós vamos na história e encontramos no ano 70 depois de Cristo as tropas romanas do general Tito, depois de um cerco que durou 6 meses, entram em Jerusalém. Não pouparam crianças, não pouparam idosos, não pouparam grávidas. Todos os que estavam dentro de Jerusalém foram mortos, a cidade saqueada e o templo foi derrubado, pedra sobre pedra. Assim foi a parousia, a segunda vinda de Cristo. E o importante notar é que a ideia não era salvar a nação, e sim de destruí-la. Deus deixou bem claro isso, que iria destruir esse povo. Ao mesmo tempo, embora o julgamento e a ira sejam os elementos predominantes destas profecias, características de um caráter diferente não estão totalmente ausentes. O dia da ira também é um dia de redenção. Houve sim um remanescente fiel, mesmo entre a nação apóstata. Há ouro e prata para refinar, e joias para juntar, bem como a escória para rejeitar e restolho para queimar. Os 144 mil foram salvos da destruição. Mas isso é um tema para um outro assunto que eu já abordei aqui, inclusive. Então, naqueles dias foram poupados. Haviam filhos a serem poupados, bem como inimigos a serem destruídos. E o dia que trouxe a consternação e escuridão para os ímpios, veria o sol da justiça nascer, com cura em suas asas sobre os fiéis. E só para efeito de justiça de Deus, queridos, Deus tentou de todas as formas que essa nação se arrependesse. Toda a história de Israel está Deus mostrando a sua misericórdia com esse povo. Eu digo uma coisa para vocês: se a nação de Israel voltasse a Deus naqueles dias, ele retornaria a eles.
Se eles fizessem a restituição do que haviam sacrilegiosamente retido do serviço do templo, ele, nosso Deus, os recompensaria com as mais bênçãos do que eles lá poderiam receber. Ou seja, a destruição poderia ser evitada. Vocês sabiam disso? A destruição de Jerusalém, a destruição da nação de Israel, ela poderia ser evitada. E esse é o tema da próxima mensagem que eu vou apresentar para vocês. A segunda vinda de Cristo como forma de juízo e destruição poderia ser evitada para a nação de Israel. Então não percam a próxima mensagem, abençoado. Grandes coisas o Senhor tem nos revelado. Eu espero ter sido claro em mais uma porção da escatologia bíblica consumada, contextualizada com o seu tempo e coerente, e não uma escatologia totalmente abduzida de seu contexto, que empurrou o mundo para as trevas e fez o homem escravo. É isso que o cristianismo tradicional fez ao inventar que Jesus ainda virá em um futuro incerto, indeterminado no futuro. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos aí e até a próxima mensagem.